Boa tarde, primeiro ano C. Vamos começar mais uma aula. O cabeçalho já tem que estar pronto com o nome completo, com os numerais aí até os 50. E quem está fazendo o alfabeto ainda, com o alfabeto, certo? Hoje é quarta-feira. Se hoje é quarta, amanhã é? Você sabe que dia é amanhã? Me conta, qual dia da semana é amanhã? Se ontem foi dia 14, hoje é dia 15. Ó o 15 aqui, o 1 e o 5. O mês que nós estamos é o mês de julho, que representa o mês 7. E o ano que estamos, 2020. Vocês lembram o que eu preciso fazer com esse número 15? Lá embaixo dos numerais? Lembra? Tem que representar ele, né, com um material dourado. Ontem eu fiz com vocês e eu falei que eu ia deixar vocês fazerem sozinhos. Mas eu vou fazer de novo hoje o número 15. E aí, amanhã e sexta, vocês fazem sozinhos e me mandem uma foto, certo? Então, ó, o número 15, eu tenho aqui uma dezena e 5 unidades. A dezena, né, coloco aqui o número 15. Esse 1 da dezena vale 1? Não, ele vale 10. Então, é aquela barrinha, ficou meio gordinha minha barrinha hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A barrinha com 10 e 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos para o nosso ditado com o material dourado. Lembrem-se, né? Primeiro, a Bruna vai mostrar os números para vocês, né? A representação pelo material dourado, na ordem decrescente. Qual que é a ordem decrescente mesmo? Do maior para o menor. Primeiro, vocês circulam com lápis. E aí, na hora que a Bruna falar os números, se você vê que está certo, você pode pintar com amarelo. Combinado? Vamos começar? Então, primeiro número. Muito bem, vamos ver se vocês circularam o número correto? Então, ó, esse aqui representa o número 49. Então, cada barrinha vale 10. Então, 10, 20, 30, 40. E os quadradinhos valem 1. Então, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Depois foi o número 38. 10, 20, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Depois foi o 21. 10, 20 e 1. Depois foi esse aqui, ó, que não tem unidade. Ele só tem a dezena. Uma dezena vale 10. Então, esse representa o número 10. E o último, cada quadradinho vale 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esse representa o número 5. Bom, hoje nós vamos fazer o ligamundo, continuar aí a nossa compreensão leitora daquela história que a Bruna leu para vocês ontem, né, do gato de botas. Depois, nós vamos continuar trabalhando com a cantiga, que tá lá no banco de atividades. Vamos aproveitar e já fazer o banco de atividades. Ah, desculpa, esqueci.
antes da gente começar o livro, antes da gente começar o banco de atividades, nós vamos fazer a apostila, tá bom? E aí depois nós vamos fazer o livro, o banco de atividades e, por último, o nosso Liga Mundo. Hoje na nossa apostila nós vamos trabalhar a página 135, o 1, o 3 e o 5. Vai ser esse recorte e cole de palavrinhas começada com a letra J. Então vocês têm aí janela, jipe, jarra, jiboia, jabuticaba, jacaré, joaninha, joia e jornal. Lembre-se, quem tem que fazer o recorte e cole são vocês, para trabalhar a coordenação motora. Façam a leitura das palavras, não é por adivinhação, tá bom? Faça aí a leitura, vão fazendo a leitura por ajuste. Então, já, J com A, N com E, ne, lá. Então, aqui tá escrito janela, certo? Bom, vamos começar então a trabalhar com o nosso livro Buriti, tá bom? Hoje nós vamos fazer a página 62. E a página 62, ela é uma compreensão leitora da história que nós lemos ontem, O Jantar Criado pelo Gato de Botas. Vocês lembram? Lembram que o pai deixou uma herança para os filhos, né? Tinham 3 filhos, deixou uma herança para cada um. Aí o filho mais novo ganhou um gato e ele pensou: meu Deus, o que eu vou fazer com um gato, né? Só que esse gato era um gato bem esperto, né? Nós vimos lá na história que ele conseguiu fazer com que o rei fosse aí para casa desse filho mais jovem. Esse filho conquistou a princesa, né? Então ele era um gato bem esperto. Hoje nós vamos fazer uma compreensão leitora dessa história. O que é compreensão leitora para Bruna? É compreender, é entender o que a gente leu, né? A gente não tem que só ler por ler, a gente tem que entender o que nós estamos lendo, né? Isso chama compreensão leitora e vocês vão usar isso no longo da vida de vocês, vão trabalhar muito isso. Ano que vem, no 2º ano, no 3º ano, no 4º, para a vida toda escolar, sempre tem compreensão leitora, certo? Então, coloquem o dedinho na número 2. Nós vamos fazer juntos. 2. O gato armou um plano. O que ele fez? Numere a sequência de ações dele de acordo com o texto. Então, aí tem os quadradinhos que vocês têm que colocar o número. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. Vamos fazer junto? Então, vamos lá. No primeiro quadrinho tá assim. Convenceu o seu dono tirar a roupa e fingir ter sido assaltado. Isso aconteceu primeiro? Não, né? No segundo quadradinho tá assim. Enganou o ogro, matou, apoderou-se do seu castelo. Também não, é quase lá no final esse, né? 3. Convenceu os agricultores a dizer que as terras pertencem ao Marquês de Carabás. Também não, né? Isso aí já foi quando ele conheceu o rei, quando ele viu o rei na carruagem. O último quadradinho tá assim. Presenteou o rei com animais caçados. Foi como ele começou, né? Ele começou a presentear o rei, para o rei notar aí a existência desse marquês, que não era muito marquês nada. Então, no último quadradinho, vocês vão colocar o número 1. Depois que ele começou a presentear o rei, o que aconteceu? Lembra que ele convenceu o dono dele a ir lá no lago, fingir que ser assaltado porque o rei ia passar com a carruagem? Então, isso é no primeiro quadradinho, ó. Número 2, convenceu o seu dono a tirar a roupa e fingir ter sido assaltado. E depois disso, ele enganou o ogro ou ele convenceu os agricultores a dizer que as terras pertenciam a eles? Se você disse convenceu os agricultores a dizer que as terras pertenciam a eles, você tá certo. Então, aqui, ó, número 3. E o último que ele fez, né, foi lá enganar o ogro, que o ogro virou um rato e ele matou o ogro e se apoderou do castelo dele. Então, número 4. A sequência de vocês no exercício 2 vai ser assim, ó. 2, 4, 3 e 1. Certo?
Pronto? Podemos ir para a próxima? Ainda aí na questão número 2, tem uma pergunta assim. Quem o gato dizia ser seu dono, né? Ele aí inventou um título de nobreza para o seu dono. Que título foi esse? Marquês de Carabás. Então, aí na linha, vocês vão escrever Marquês de Carabás, tá bom? A Pro não vai escrever aqui, que a Pro não tem espaço. Então, o Marquês de Carabás. Se você não terminou, não tem problema. Dá um pause no vídeo e escreva aí na linha. Marquês de Carabás. Exercício 3. Afinal, quem era o Marquês de Carabás? Ele era um marquês mesmo? Não, né? Ele era o filho mais jovem. Ele era o dono do gato, né? Então, coloquem aí. O filho mais jovem. Ele não era de fato um marquês. Ele era o filho do homem, né? Que morreu e deixou essa herança para os seus filhos. Então, ele era o filho mais jovem. O Marquês de Carabás existia ou foi o gato que inventou esse título de nobreza para o seu dono? Explique por quê. A Pro Bruna já falou para vocês, né? Que ele inventou esse título para o dono dele. Por que será que ele inventou esse título para o dono dele? Você tem alguma sugestão? Se você acha, né? Se você tem alguma sugestão para me contar por que ele inventou esse título para o dono dele, me manda um áudio me contando, tá bom? Eu acho, na minha opinião, que ele inventou isso porque ele era muito esperto, né? E quis enganar o rei. E você, o que você acha? Exercício 4. Também, ó, no exercício 4, são 2 quadradinhos aí que você vai ter que assinalar um deles. Vamos ver lá. Por que o gato armou esse plano? No primeiro quadradinho tá assim. Porque ele queria ficar rico? Será que ele fez isso porque o gato queria ficar rico? Ele mesmo queria ficar rico? Ou porque queria ajudar seu dono a ter um castelo e a casar com a princesa? Ele queria ajudar o dono dele, né? Ele fez tudo isso para ajudar o seu dono a ter um castelo e se casar com a princesa. Então, é o quadradinho número 2. Ele não fez pro benefício dele. Ele fez pensando no seu dono. O plano deu certo? Tem 2 quadradinhos aí. Um dizendo que sim e um dizendo que não. Deu certo o plano dele? Deu, né? O jovem lá até conseguiu conquistar a princesa. Então, vocês vão fazer um X no sim. Deu certo. Quem é o personagem principal dessa história? O principal é aquele que movimenta toda a história. Quem foi aí que criou o plano, que começou a criar estratégias para o plano? O personagem principal é o gato. Então, vocês vão escrever aí personagem principal, o gato. Depois pergunta pra gente, nessa história só tinha o gato de personagem? Não, né? Tinha esse jovem que ele criou o título de nobreza marquês, apareceu o rei, apareceu a princesa. Então, essa história também tem outros personagens. Agora, nós vamos fazer o banco de atividades. Vamos começar aí pela cantiga. Então, peguem aí a cantiga, que é a página 4. Cantiga aqui do banco de atividades, na página 4. É uma cantiga típica de festa junina, né? Normalmente no mês de junho e julho nós trabalhamos festa junina, fazemos a festa junina lá na escola, mas esse ano, devido ao coronavírus, foi atrapalhado. Ontem nós fizemos a leitura por ajuste e contamos, vimos que ela tem 5 versos. Vamos fazer a leitura antes de fazer a segmentação? Então, ó, pula, fogueira, aiá. Pula, fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou. Ó, meu amor. Hoje vocês vão pintar a segmentação. E que é a segmentação mesmo? O espacinho, né? O dedinho que a Pro Bruna fala que dá de uma palavrinha para outra. Ó, eu fiz aqui no primeiro versinho. Então, ó, pula é uma palavrinha. Como fogueira é outra, tem um espacinho, eu pintei.
Ia é outra, tem outro espacinho, eu pintei. Ia de novo, é outra, tem outro espacinho. Vocês vão fazer isso com o versinho número 2, com o versinho número 3, com o versinho 4 e com o versinho 5. Página 3 do Banco de Atividades de Português, vocês têm uma cruzadinhas com personagens da Turma da Mônica. Tem um banco para ajudar vocês a escrever. Depois, vocês vão completar a tabela aí. Vocês vão olhar a letra inicial do nome dos personagens e contar quantas letras cada nome tem. Na página 2 do Banco de Atividades da Prefeitura, vocês vão completar o calendário do mês de julho. Aí está pedindo para vocês fazerem um dia de cada vez. Mas a Bruna quer que vocês completem tudo de uma vez mesmo, não tem problema. E depois, vocês vão pesquisar as datas comemorativas que está falando aí. Livro Liga Mundo, página 77, nós vamos falar sobre números. Vamos lá? Exercício 1. Fabiano escreveu a sequência numérica de 1 até 40. Nós estamos fazendo até a sequência numérica do número 50, né? Vamos até o número 50. Mas cobriu alguns números. Ai, meu Deus. Aí tá, qual é o seu desafio? O que você vai ter que fazer? Escreva a seguir o número que ficou escondido embaixo de cada cartão colorido. Então, vocês vão olhar aí os cartões coloridos e ver qual número que ficaria nessa posição. Bem facinho, né? Número 2. Use o quadro numérico de Fabiano e descubra qual número cada criança está pensando. Então, tem a primeira criança assim, que tá assim. É maior do que 18 e menor do que 20. Que número que será que é? Então, vocês vão olhar aí no quadro numérico, localiza o 18, localiza o 20, vê qual que é maior que 18 e menor que 20. É maior do que 22 e menor do que 28 e termina com 4. Então, prestem bastante atenção nas dicas e utilizem aí o quadro para vocês descobrirem. Está entre o 32 e o 34. A gente já trabalhou entre, né? Entre aquele que fica no meio. É o próximo número depois do 39. Se ele é depois do 39, ele é o sucessor. A gente já aprendeu, né? Sucessor é o que vem na frente, certo? Junte-se a um colega para criar adivinhas numéricas. Depois troquem com os colegas da turma as adivinhas criadas por vocês. Como nós não estamos na sala, quer que você crie uma adivinha por áudio e me mande. E aí a Pro vai escolher uma para mandar no grupo para as crianças responderem. Combinado? Por hoje é só. Agora é a hora da nossa história. Um beijo e até amanhã.